Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos estar juntos aqui, Deus, em um corpo de Cristo, Senhor, que somos. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, arrebata o nosso coração e a nossa mente em Cristo, para que a Tua palavra encontre lugar em nós. Pai, que todo cansaço, toda distração caiam por terra agora, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, a nossa atenção esteja totalmente voltada, não para aquilo que eu vou falar, mas para aquilo que o Teu Espírito vai falar aos corações, através da Tua palavra. Porque é a Tua palavra que é transformadora. É a Tua palavra que nos transforma nesse corpo de Cristo, onde juntos nós somos um com Ele, no Senhor. Como Colossenses nos diz, Colossenses capítulo 3, que nessa hora, Pai, nós possamos entender de fato o que é estar escondidos em Deus com Cristo. Que nós possamos estar nesse lugar agora, Senhor. Nesse lugar que eu creio que é o esconderijo do Altíssimo, onde nós somos conferidos de força, onde nós somos tratados, ministrados e alimentados pela Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido, Senhor, muito agradecido por estar aqui, por cada um dos meus irmãos estar aqui comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode se sentar. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre igreja. A gente vem falando desde o início do ano. Não se preocupe, isso vai chegar uma hora que a gente vai dar uma virada no disco, a gente vai falar sobre outra coisa. Mas eu creio que no início do ano é importante a gente revisitar algumas bases da nossa fé cristã e principalmente no que diz respeito a nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Então, nos últimos domingos a gente falou sobre o nosso desejo de sermos reavivados pelo Senhor. Nós falamos sobre um estilo de vida do crente que é o de transformar o mundo, ou seja, uma comunidade cristã bem ajustada, firme nos seus propósitos, nas suas bases. Ela transforma o mundo. A gente viu isso com base no texto de Atos, capítulo 2, lembra disso? Onde a gente discorreu ali sobre esses 4 pilares que estão aqui na parede e de como ser uma igreja como essa transforma o mundo, né? E nós falamos no último domingo sobre o movimento do discípulo, né? Com base no texto de 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ali até o 5, e depois demos uma olhada na natureza da igreja, no propósito da igreja e na identidade da igreja ali nos versos 9 e 10. E hoje eu queria falar sobre uma igreja que serve, porque essa é a nossa função aqui na terra, é servir. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Essa igreja que então está sendo estabelecida ali no livro de Atos, a gente vê o início dela acontecendo no capítulo 2. Você vê ao longo dos capítulos aqui, no discorrer dos capítulos, que algumas coisas vão acontecendo, muitos sinais, muitos prodígios vão aparecendo no meio da igreja, o que desperta no sistema religioso vigente da época muito ciúme, muita inveja, o que acarreta em perseguição. Então, já logo no início do livro de Atos, a gente vai ver os apóstolos aqui sendo perseguidos. Já no capítulo 5 a gente vê isso. E no capítulo 6 começa a surgir problemas na igreja.
E eu amo a palavra de Deus porque ela não negligencia, ela não esconde os problemas. Os problemas estão aqui, expostos, para a gente ver como é que a igreja lida com esses problemas. Então, o capítulo 6, o início do capítulo 6, vai nos mostrar aqui um problema que estava havendo nesta nova igreja, nessa nova comunidade, que cresceu absurdamente, e talvez por conta desse crescimento exponencial, começa a surgir alguns probleminhas aqui. E isso me faz lembrar de um tempo não muito distante, em que muita gente vivia em igrejas num ativismo absurdo. Era evento aqui, evento ali, muita coisa acontecia nessas igrejas, muitos eventos, as pessoas não saíam da igreja, elas viviam na igreja quase que todos os dias, e aí surgia aquelas expressões, não, eu sou rato de igreja, já viu isso? Daquelas pessoas que viviam na igreja. Eu era um desses, que quando me converti não saía da igreja. Eu queria estar em todos os ministérios possíveis, eu queria estar na igreja, precisa de um mutirão para limpar a igreja. Eu estava lá. E esse tempo, de verdade, gerou uma demanda muito grande nas pessoas. E por conta disso, muito cansaço. E muita gente mesmo, se feriu com isso. E causou um fenômeno na igreja evangélica no Brasil, que se chama de desigrejados. Muita gente se feriu com esse ativismo absurdo e de muitos líderes também que foram abusivos, porque exigiam das pessoas este comportamento. As pessoas se feriram e resolveram então abandonar a estrutura. E era comum ouvir as pessoas dizer, eu gosto de Jesus, eu amo Cristo, sou cristão, sou evangélico, mas eu não gosto da estrutura. E aí elas resolviam se reunir em casa, na sua própria família, ou talvez um ou dois amigos. Era melhor viver um cristianismo solo, né? Então, esse era um movimento bastante triste, que na verdade se expandiu até chegar nos dias de hoje. Ainda hoje, há igrejas nesses moldes, que vivem de eventos, para trazer as pessoas e colocar as pessoas num liquidificador em que elas vivem um ativismo maluco. Já não basta uma vida agitada, precisa também de uma igreja agitada, para que as pessoas se sintam talvez parte, talvez de alguma forma úteis, mas que na verdade estão desgastando essas pessoas. E aí gera cada vez mais desigrejados, pessoas que não querem estar numa estrutura, numa denominação, numa igreja constituída. Há um livro que se chama A Treliça e a Videira. Esse livro, ele fala dessa coisa entre a igreja, ou seja, as pessoas, e a estrutura, de que uma precisa da outra. Uma igreja, ela só consegue crescer de forma organizada se houver uma estrutura. Eu me lembro que na década de 90, um pastor famoso, ele decidiu romper com a denominação dele, e ele falou assim, olha, nós vamos viver agora uma nova igreja, uma igreja sem estrutura, a igreja tal qual era a igreja de Atos. E aí eles começaram a se reunir, as pessoas começaram a vir porque acharam aquilo muito interessante, muito legal, e de repente eles precisaram alugar um barracão, pronto, já precisou de um aluguel, né? E aí, domingo sim, no outro eles se reuniam, no terceiro domingo perceberam que já não tinha mais suprimentos no banheiro. Então alguém precisava comprar. Quem vai comprar? Aí resolveram escolher alguém. Você agora é responsável pela compra. A estrutura começou a acontecer de novo. E aí esse pastor, ele diz que ali ele entendeu a importância de uma estrutura, mas organizada. E serviu. Uma estrutura que serve para servir. Essa é a finalidade de uma estrutura organizada que a gente chama de igreja. Às vezes o pessoal reclama, o pessoal fala, eu vou ali na igreja, se referindo ao auditório, né? Eu não acho totalmente ruim quando a pessoa diz isso.
Igreja, sim, somos nós, as pessoas que compõem, que estão nesse prédio. Mas esse prédio representa esta comunidade, essa igreja. Esse prédio é onde nós nos reunimos, nos organizamos como igreja. Acabamos de fazer isso aqui na pastoral. Vamos indicar pessoas para cuidar da administração, para ver quem compra os suprimentos do banheiro. E também vamos escolher pessoas que nos ajudem na questão pastoral. Isso é organização. Isso também é cultuar a Deus. Então, nesse livro, A Trilha Videira, o autor ele trabalha na importância dessas duas coisas caminharem juntas. A estrutura e o corpo de Cristo, a igreja orgânica, as pessoas. Hoje, então, eu quero conversar com você sobre uma igreja e, portanto, uma liderança que se levanta para servir, para ser servidora. A igreja primitiva, meus irmãos, não era perfeita. Então, de cara, a gente já vê que não existe igreja perfeita. Tem pessoas que vivem pulando de igreja em igreja, procurando a tal igreja perfeita. Eu vou dizer para você que desde os primórdios, desde a igreja de Atos, não havia perfeição. Porque a igreja é composta de gente, de pessoas. E eu vou te dar uma notícia bastante séria aqui. Eu não quero que você fique frustrado, chateado. Mas pessoas são imperfeitas. Pessoas têm problemas. Umas mais, outras menos, é verdade. Mas elas têm problemas. Então, se você procura uma igreja perfeita, é só na glória. É só morrendo e indo morar no céu com o Senhor. Ali sim você vai encontrar a igreja perfeita. Mas agora, não. Agora nós temos problemas e a gente precisa, como igreja, se organizar para resolvê-los. Então, a igreja primitiva, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, lendo o texto, que ela não era perfeita. O crescimento trouxe divisão cultural, por exemplo, entre os hebreus, o pessoal que estava ali na igreja de fala hebraica, e os helenistas, o pessoal que estava lá, que eram crentes, mas de fala grega. Tem um teólogo chamado Barclay, que eu gosto muito, e o Barclay, para vocês terem uma ideia, ele ensina o Hernandes Dias Lopes, tá? O Hernandes Dias Lopes, quando ele escreve os livros dele de comentário, ele cita o Barclay e o Wiersbe, são dois caras que constantemente você ouve aqui nas mensagens. Então, o Hernandes bebe dessa fonte aqui. O Barclay, ele fala assim, ó, na igreja primitiva havia uma espécie de aristocracia. Os judeus que falavam hebraico desprezavam os judeus que falavam grego. O problema aqui não era apenas falta de comida, era o velho preconceito humano ameaçando a unidade do espírito. O conflito, graças a Deus, não foi ignorado pela igreja, mas serviu para trazer maturidade para a igreja, para trazer amadurecimento para aquela liderança. Então, uma liderança que se levanta, uma igreja que se levanta para servir, ela precisa buscar soluções que sejam de comum acordo, de que seja consenso entre os irmãos, para os problemas e as necessidades que acontecem no meio da igreja. Então, eu queria ler com você Atos capítulo 6, verso 1 até o verso 7. Acompanhe comigo então na leitura, Atos 6, 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos,
Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Eu quero ver com você, agora de manhã, 3 aspectos dessa igreja que serve. O primeiro deles é que essa igreja que serve, ela tem clareza do chamado dela e ela sabe gerir as prioridades que vão surgindo. Então, a gente viu aqui que a igreja crescia e com o crescimento da igreja, muitas demandas iam aparecendo. As demandas iam aumentando, assim como a igreja também crescia. E com isso, o serviço na igreja se torna fundamental. Veja, nós somos uma igreja de 180 membros, 181 membros segundo o rol. E, obviamente, os 181 membros não participam do culto todos os domingos. Se participassem, nós teríamos problema de cara com a produção do café lá. As 2 garrafinhas de café já não dariam. A gente teria problema, por exemplo, para a distribuição de ceia, porque a gente calcula que uma média de frequência de 100 pessoas, mais ou menos por domingo. Então a gente enche 100 cálices. Então você percebe que, à medida que vai aumentando o número, também aumenta-se as demandas que a igreja vai tendo. Ele começa dizendo no texto o seguinte: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Naqueles dias em que a igreja ia se estabelecendo, naqueles dias em que a igreja crescia mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a uma série de problemas que vinham acontecendo, mas também em meio a um crescimento muito expressivo da pregação do Evangelho e de sinais e prodígios que estavam acontecendo. Então, a igreja crescia nesses dias. Então, isso ia despertando uma certa inveja, uma ira do sistema religioso que tinha muita vontade de perseguir esses cristãos. A gente vai ver isso, inclusive, na morte de Estevão, daqui a pouco, no capítulo 6 até o 7. A gente vai ver isso em Paulo, recebendo cartas das sinagogas para perseguir e prender cristãos. Então, a gente vê que, neste momento, a igreja sofrendo bastante adversidade. E o texto diz aqui que havia murmuração na igreja. Essa palavra aqui tem a ver com resmungo. Murmuração tem a ver com resmungo. Muita gente resmungando. Essa ideia de murmuração é aquele debatezinho secreto, aquele desprazer secreto das coisas que acontecem, aquele desprazer que não é declarado, mas é sussurrado pelos corredores. Murmuração é isso. É quando você vê numa conversinha de corredor a reclamação sobre um irmão, sobre a estrutura, sobre alguma coisa que anda acontecendo na igreja. Um exemplo, não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Mas uma reclamação: puxa, por que tem que ser indicação online? Que história é essa de coisa online? Melhor que fosse cédula, por isso que a gente faz as 2 formas, para não ter reclamação. Mas murmuração é isso, quando essas conversinhas, quando esses debatezinhos secretos começam a tomar conta da igreja. E isso mina o relacionamento na igreja. Os helenistas eram judeus, mas de fala grega. Eles eram provenientes da diáspora, de judeus que foram dispersos e que agora, por causa do Evangelho, estão retornando, estão congregando juntos nessa igreja agora cristã.
E esses helenistas, eles participavam do culto, mas havia um problema maior aqui, que era o de língua. Já os hebreus eram esses palestinos nativos, que tinham o aramaico como a sua língua principal, sua primeira língua. E eles participavam nas sinagogas de fala hebraica. Então, imagina a confusão. Imagina que talvez a gente recebesse aqui um grupo de pessoas de língua diferente que congregasse junto conosco aqui. Nós teríamos um grande desafio, que era superar essa dificuldade linguística. Por isso que muitos missionários, quando vão para o campo, a primeira coisa que eles precisam trabalhar é a linguística. Primeiro, para que o evangelho seja bem entendido quando eles pregarem. E segundo, para que eles consigam se relacionar. Então, um dos grandes problemas aqui talvez seja a da língua aqui entre esses irmãos. Então, é possível que esse problema da língua fosse o maior deles. E, claro, os problemas logísticos disso tudo. Uma igreja grande, uma igreja muito grande, que agora tem demandas e esses irmãos precisam atender. Então, se alguma necessidade surge na igreja, é importante, meus irmãos, que hajam pessoas atentas para perceber essas dificuldades, para perceber essas necessidades e discernir o chamado de Deus para a resolução desses problemas. Não caia na armadilha de quando você enxergar um problema e dizer, olha, a igreja precisa resolver isso. Eu ouvia muito disso, graças a Deus não ouço tão mais isso. Mas eu ouvia muitas pessoas chegarem e falar assim, pastor, olha, enxerguei uma necessidade da igreja, a igreja precisa arrumar uma solução para isso. E aí eu comecei a dizer, olha, meu irmão, minha irmã, você é a igreja. Se Deus mostrou para você essa necessidade, então, que Deus te abençoe, vamos em frente, eu te ajudo. Mas Deus mostrou para você a necessidade. Então, eu creio, meus irmãos, que Deus levanta pessoas na igreja para discernir, para perceber as necessidades e não trazer o problema, mas arregaçar as mangas e servir para que o problema ou a necessidade seja resolvida. Então, não caia nessa cilada de apontar o problema e dizer que alguém precisa resolver. Talvez Deus esteja mostrando para você e talvez Deus esteja chamando a você para participar da resolução desse problema. Aí o texto diz que então os 12 convocam a comunidade dos discípulos e aí eles propõem algo. Então, os 12 líderes da igreja, os apóstolos aqui, também estavam atentos ao problema e eles percebem essa necessidade que estava acontecendo e eles fazem o que precisa ser feito. Eles não simplesmente falam assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, a gente aqui é a liderança da igreja, então a gente decide, você, resolve aí. Eles não fazem isso. Eles de uma forma comunitária, como uma comunidade cristã deve ser, reúne todos os discípulos e decidem juntos o que fazer. Então, apesar de exercer autoridade na comunidade, eles convocam esses discípulos, os crentes da comunidade, para que a decisão sobre o que fazer fosse tomada. Não de forma arbitrária, não de forma unilateral, mas em conjunto, em comunhão. Então, uma comunidade cristã precisa tomar suas decisões em comunidade. É por isso, irmãos, que hoje eu sou batista. E eu gosto de ser batista por causa disso. Porque nada é decidido pelo pastor, nada é decidido pela diretoria, nada é decidido pelo conselho, sem que antes a igreja não esteja ciente. Claro que tem assuntos periféricos, como a compra de suprimentos, que o colegiado, ou seja, a administração da igreja, se reúne e decide. Mas coisas importantes na vida da igreja é decidido em assembleia. A igreja precisa participar das decisões que afetam a igreja.
Então eles dizem assim: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos, eles precisavam se dedicar ao serviço na igreja, eles precisavam se dedicar ao estudo e à pregação da palavra, eles precisavam se dedicar ao aconselhamento, eles precisavam se dedicar à oração, e eles viram que isso não estava certo, de terem que se dedicar também ao serviço das mesas, porque a demanda estava grande demais. Lembra? De cara, a igreja já tinha mais de 3.000 pessoas. Então imagina só, e lembra que eles se reuniam nos templos e nas casas, e eles tinham tudo em comum, eles comiam juntos, eles cultuavam juntos, faziam tudo junto. Imagina a demanda que isso gerava. Eles sabiam que eles não podiam negligenciar a palavra de Deus para servir as mesas. Mesmo que servir as mesas era algo importante, algo fundamental, que era uma tarefa importante, mas então que eles precisavam de gente para isso. O Tim Keller, ele diz que a liderança na igreja não é uma hierarquia de importância, esse é mais importante que aquele, mas uma divisão de serviços. Se os líderes da palavra ignoram as necessidades práticas, a palavra parece vazia. Se eles ignoram a palavra para fazer apenas o social, a igreja perde a sua força transformadora. Então, uma coisa não anula a outra. Porque uns são dedicados ao ensino da palavra, significa que eles não servem? Sim, eles devem servir à mesa, mas não como a sua prioridade. Então, uma igreja que serve, ela entende que a tarefa de servir não é apenas dos pastores, não é apenas dos líderes de ministério, não é apenas dos presbíteros, mas de todos os irmãos e irmãs dispostos a discernir as necessidades, identificar as prioridades e tomar decisões para que essas coisas sejam resolvidas. Claro, com direção, com ordem. Elas precisam atender às necessidades que surgem no meio da comunidade. Então, aqueles que desejam servir precisam ter clareza do seu chamado e do seu papel na comunidade. Talvez você possa estar pensando assim: mas eu não tenho muita clareza do meu chamado. Eu preciso te dizer que você vai ter clareza quando você colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Hoje de manhã, eu falava aqui no café da manhã com o pessoal que está chegando, de que você só identifica o seu ministério atuando. Você vai saber se você é um bom professor do Ministério Infantil atuando no Ministério Infantil. Você só vai saber se você é um bom técnico para trabalhar ali na mesa de som, na projeção, atuando ali junto com o Fábio e com a sua equipe. Você só vai saber se você é um bom cantor cantando no coral, no louvor. Você só vai saber se você faz bem alguma coisa praticando. Então não tenha medo de arriscar, de experimentar. Começa a se envolver. Começa a se dispor ao serviço na comunidade e logo você vai entender para aquilo que Deus está te chamando. O segundo aspecto que eu quero levantar aqui com você é de que essa igreja que serve, ela tem critérios espirituais para funções práticas. Então aqui a gente vê nos versos 3 e 4 os critérios para que esses irmãos que servem na igreja, eles sejam escolhidos na comunidade. Ele diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. A proposta dos apóstolos aqui foi que entre a comunidade fossem escolhidos 7 homens, 7 pessoas. É isso que a gente faz aqui todo ano, é isso que a gente acabou de fazer aqui na pastoral. Indicar nomes, indicar pessoas que nós julgamos ser aptas a fazer uma função na igreja, que a gente chama de diáconos. Todo líder de ministério,
todo aquele que ocupa a liderança na igreja, nós chamamos aqui de diáconos. Diáconos são servos, pessoas que servem na igreja. Diretoria, líderes de ministério, presbíteros, eles fazem parte da liderança dessa igreja, indicados pela igreja e eleitos pela igreja, para que eles possam desempenhar o seu papel. E os critérios estabelecidos aqui em Atos e que nós devemos seguir são esses aqui. Eles deveriam ter boa reputação, ou seja, homens e mulheres cuja boa fama fosse confirmada pelo testemunho. Não é o que você acha sobre a pessoa, mas é o que ela se demonstra ser pelo relacionamento que você tem com ela. Não adianta você olhar para uma pessoa e ver, puxa, ela parece simpática, vou indicá-la. Mas é pelo seu andar, pela sua caminhada no corpo de Cristo. O que as pessoas dizem sobre você? Essa é a sua reputação. Esse é um dos critérios da boa reputação. Elas tinham que ser cheias do Espírito. Até o serviço prático da igreja, até para quem faz o café lá embaixo, um dos critérios precisa ser cheio do Espírito. Precisa ser pleno espiritualmente em Deus. Não se gere a casa de Deus senão pela ação do Espírito Santo. Não se conduz uma comunidade cristã se não for cheio do Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos, como crentes, andar cheios do Espírito Santo. E isso se faz tendo comunhão com Ele, andando com Ele, amando estar na presença dEle. E eles precisam ter sabedoria, que é o equilíbrio entre o que a Bíblia diz e a prática das coisas. É agir segundo o que dizem as Escrituras. Então, como é que você pode indicar alguém? Com esse critériozinho bem tranquilo aqui, bem fácil. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. A palavra traduzida aqui para servir, como eu disse, é diakonem, de onde a gente tira a palavra que a gente usa aqui para identificar quem serve na igreja. Diáconos. Que é quem serve, é o servo. Então ele não é servido, ele está aqui para servir. Todo diácono que se preze, ele serve. Ele é dedicado ao serviço. O Barclay diz que é uma coisa formidável que para o trabalho de distribuir caridade, a igreja exigisse homens cheios do Espírito Santo. Para o cristão não existe trabalho secular. Todo o trabalho é feito para Deus e exige uma vida cheia da presença dEle. Então, meus irmãos, entenda que quando você é servo na igreja, você é servo no mundo também. Não adianta você querer ser só um servo dedicado aqui na igreja. Isso é fácil. Servir pessoas cheirosas no domingo é algo muito tranquilo de se fazer. Mas eu e você, como crentes no Senhor, somos chamados a ser cheios do Espírito Santo, não só no domingo de manhã, mas na vida. E quando nós somos cheios do Espírito Santo na vida, nós somos servos também na família, somos servos no trabalho, somos servos na escola, somos servos aonde quer que a gente esteja. Eu e você somos chamados para servir. Eu venho dizendo isso desde o ano passado. Eu e você somos chamados para amar a Deus, para amar uns aos outros e servir o mundo. Para além dessas fronteiras, dessas paredes que nos cercam todo domingo. Precisamos ser servos de Cristo e servo daqueles que o Senhor nos mostra as suas necessidades, sejam elas quais forem. Mas os apóstolos, eles dizem que quanto a eles, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O objetivo aqui da escolha desses diáconos era para liberar os apóstolos para a oração e o ministério da palavra.
ministério da palavra aqui não corresponde só ao púlpito, à pregação no domingo. Não é isso. Mas é todo o ensino da igreja. É o que corresponde a todo o ensino. De uma forma completa, desde o púlpito até uma conversa espiritual que acontece na mesa de uma cafeteria. Isso mostra que quem serve na igreja deve trabalhar em parceria. Um grupo sustenta a estrutura para que o outro grupo alimente o rebanho. Cada um sabe o seu papel. Cada um entende o seu papel no corpo de Cristo. Mas isso não significa que quem faz o cafezinho não possa pregar. Porque todos nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Todos nós somos chamados a pregar. A gente pode ver o relato aqui de que pelo menos dois desses homens citados aqui entre os 7, imediatamente depois você vai ver eles em ação, pregando. Estevão e Filipe. Então, irmãos, a liderança que uma igreja que serve precisa, ela não é composta por técnicos eficientes, mas por santos sábios. A sabedoria é a capacidade de aplicar a verdade de Deus em todas as circunstâncias, inclusive nos conflitos, inclusive nas dificuldades. O terceiro aspecto aqui é que essa igreja que serve, ela colhe frutos de unidade e ela experimenta crescimento. A igreja escolhe esses 7. E um detalhe muito interessante aqui dos 7 é que são 7 nomes gregos. Então a maioria hebraica permitiu que a minoria helenista liderasse a situação, liderasse a resolução do problema. Diz o texto que o parecer agradou a todos. Então, quando a proposta ela é inspirada e guiada pelo Espírito Santo, ela causa agrado na comunidade, que também é guiada pelo Espírito para tomar a decisão. Os reclamantes aqui, os helenistas, eles se sentiram representados em ter pessoas deles exercendo essa função agora de diáconos. Isso mostra que a igreja deu autoridade justamente ao grupo que se sentia prejudicado, curando a ferida da injustiça, curando a desconfiança e trazendo solidez para a igreja. Por isso, eu repito, eu gosto de convidar o reclamante a participar do processo de resolução do problema. Então, por favor, irmãos, não tenha medo de trazer necessidades da igreja para mim, não. Eu falo isso, às vezes, o pessoal, vi uma necessidade, mas não vou nem falar, porque se eu falar, ele já vai me dar trabalho. E eu gosto de dar trabalho mesmo, porque assim a igreja, ela se torna cada vez mais dinâmica. Sabe, irmãos, é triste às vezes a gente ver em igrejas e às vezes acontece aqui também, de que sempre os mesmos estão sempre atuando nos ministérios, sempre os mesmos. E de que é difícil alguém novo que está chegando e jovens participarem desse processo. Eu gostaria de ver jovens na diretoria. Eu gostaria de ver jovens liderando o ministério. Porque é necessário, irmãos, que haja essa diversidade no meio do corpo de Cristo. Então, eles elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, eu não aprovaria esse, eu seria um voto contrário, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Há nomes aqui como os de Estevão e Filipe, que são importantes na narrativa de Atos. Estevão vai se tornar o primeiro mártir. Vai ser a primeira pessoa a ser assassinada por causa de Jesus. E Filipe vai ter um relato importante dele no batismo do eunuco, no capítulo 8.
Mas dos outros 5, o Novo Testamento não fala mais nada. Eles eram servos ali na comunidade. Estevão e Filipe entenderam que eles precisavam ir além. Apenas aqui a menção de Nicolau, que era um gentil convertido à fé cristã. Porque ele diz aqui que ele era prosélito de Antioquia. Eles apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Estes homens foram consagrados ao serviço mediante a oração e a imposição de mãos. O ato de impor as mãos aqui no livro de Atos é muito interessante. Ele tem essa ligação com várias coisas aqui. Por exemplo, cura. Eles oravam impondo as mãos e os enfermos eram curados. A gente vê isso no capítulo 9, quando Paulo é curado da cegueira. Com o recebimento do dom do Espírito Santo, eles oravam e as pessoas criam em Jesus e eram seladas ali, recebiam o Espírito Santo. E era também uma atitude de comissionamento, como aqui, onde os apóstolos impunham as mãos, oravam e comissionavam essas pessoas ao ministério. É isso que a gente faz no domingo seguinte à Assembleia, ou melhor, no primeiro domingo de abril, quando a diretoria toma posse. A nova diretoria, os líderes de ministério, o conselho tomam posse, a gente bota todo mundo aqui e ora por eles, pedindo ao Senhor que os abençoe na gestão desse novo ano. Então, simbolicamente, os apóstolos, eles comissionaram os diáconos com a autoridade de executar esse ministério e abençoar o trabalho deles. A liderança cristã, ela precisa ser generosa. O Tim Keller, ele diz que com isso, eles resolvem conflitos abrindo mão do poder em favor do serviço. Ninguém aqui queria se achar o maioral. Ninguém aqui se considerava mais poderoso que o outro, porque o objetivo era servir. O Tim Keller, ele continua: ao escolherem líderes entre os helenistas, os apóstolos curaram a divisão com confiança e humildade e não com controle. O resultado disso é que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Porque o resultado de uma igreja organizada, meus irmãos, que serve, não é apenas para trazer paz interna, para a gente ficar de bem uns com os outros aqui. Mas é expansão externa. É para que essa igreja cresça, é para que outras pessoas conheçam o Evangelho através do relacionamento que nós temos uns com os outros. O texto diz, então, que a palavra crescia e os discípulos se multiplicavam. Até sacerdotes que eram resistentes ao Evangelho iam se convertendo. Então, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, onde os apóstolos ali estavam sendo perseguidos no capítulo 5, apesar do pecado da igreja, porque Ananias e Safira tinham cometido um grave pecado no capítulo 5 também. Apesar do conflito existente aqui no capítulo 6, a igreja continuava crescendo. E glória a Deus por isso. Ela cresce num contexto de notável amor entre os irmãos. O capítulo 4, verso 32, diz que na multidão dos que creram, um era o coração deles. Eles viam milagres frequentes acontecendo nessa comunidade. E havia uma corajosa proclamação do Evangelho, porque era em meio à perseguição. Proclamar o Evangelho, dizer a respeito do Evangelho, significava que talvez você pudesse ser preso, talvez você pudesse ser apedrejado, mas mesmo assim a igreja crescia. E isso é maravilhoso. Mas não crescia porque era uma igreja organizada. Não crescia porque eles estavam resolvendo as coisas ali de uma forma estruturada.
crescia no poder do Espírito Santo, que conduziu-os a tudo isso. Então, apesar da oposição, a palavra de Deus crescia. Então, quando a igreja coloca as pessoas certas nos lugares certos e com as funções certas e com a disposição certa, os obstáculos do evangelho, ao evangelho, eles são removidos. A ordem na casa de Deus prepara o caminho para a conversão dos perdidos. É maravilhoso quando a gente organizadamente recebe aqueles que Deus quer acrescentar ao corpo de Cristo. Você acha que Deus tem prazer em colocar aqueles que Ele vai alcançando e salvando no meio de um povo desorganizado? De um povo que só murmura e não resolve nada? De um povo que não tem disposição para servir? Você acha que Deus vai colocar e acrescentar pessoas sendo salvas para esse tipo de organização? Não, irmãos. Só em comunidades que se deixam ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, para concluir, hoje nós podemos ver que uma igreja que serve tem líderes que servem, tem membros que servem. Essa igreja ela tem discernimento para identificar onde o corpo está sofrendo, onde há necessidades nesse corpo. Ela equilibra e com isso ela garante que a pregação e o cuidado social também caminhem juntos. E ela multiplica, criando uma estrutura onde todos os membros se sentem cuidados, permitindo assim que a palavra de Deus alcance lugares antes impenetráveis. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Algum tempo atrás eu estava conversando com, não sei se você se lembra, o Isaac, que veio aqui da missão Steiger do Brasil. A Steiger atua entre o povo mais underground. O povo underground é aqueles caras que talvez eu e você não teríamos como ir lá e falar de Jesus para eles. São os tatuados, os punks, aqueles artistas de rua, aqueles caras que a gente às vezes olha e fala assim, puxa, será que eu posso conversar com ele? A Steiger atua no meio desse pessoal. E o Isaac atua lá em São José dos Campos, no meio dessa galera. E aí eu estava conversando com ele sobre uma geração difícil de alcançar hoje, que são os gamers. Tem uma molecada hoje que não sai do quarto, vive jogando. Já viu isso? Como é que alcança um menino, uma menina que não sai do quarto, que só joga? E aí ele estava me dizendo que existem missionários hoje que vivem atrás de um computador, jogando online e evangelizando esses gamers. Isso é extraordinário. São irmãos e irmãs que discerniram uma necessidade e estão servindo nisso. Aí eu pensei, pô, você evangeliza jogando? É. A pessoa fica lá, jogando e online conversando com essas pessoas e trazendo a luz do evangelho para aquele quarto, onde talvez nem pais entram. Isso não é maravilhoso? Então, quando a igreja entende que o servir às mesas e o ministério da palavra são importantes e andam juntos, e cada qual tem a sua função na igreja, e devem ser feitos por pessoas qualificadas, ela para de murmurar, ela para de reclamar, ela para de apontar defeitos, ela para de ficar pulando de galho em galho e começa a crescer de forma saudável e exponencial. Ela começa a dar frutos. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que nessa manhã você entenda que você é útil para o reino de Deus. Ah, mas eu estou velho. Você ainda é útil.
Ah, mas eu sou muito novo. Você é útil. Você pode ter uma função no reino de Deus. Você pode ter uma função no corpo de Cristo. Você pode ter uma função nesta igreja. Talvez, se você ainda não encontrou ninguém para indicar aí, numa dessas funções, indique o seu nome. Se coloque à disposição para servir numa dessas funções. Que eu tenho certeza absoluta que servir vai ser abençoador para a igreja, mas mais ainda para você. Você vai ver que é prazeroso servir a igreja de Cristo. E quando a igreja de Cristo serve uns aos outros, ela demonstra para o mundo, um mundo carente, um mundo caído, um mundo necessitado, cheio de necessidades, que eu e você podemos ser um farol, uma luz que brilha, uma oportunidade de que os problemas desse mundo podem ser resolvidos através do corpo de Cristo, que é comissionado por Jesus para ser essa luz do mundo. Então, irmãos, não perca o seu tempo. Você pode servir na igreja. Você pode servir desde um pregador da palavra aqui no domingo de manhã, a um discipulador, que é o mínimo que cada crente deve fazer. O mínimo é ser um discipulador, é caminhar com alguém, é estudar a Bíblia junto com alguém, é orar com alguém, é apontar o caminho para alguém. É o mínimo que um crente pode ser, é um discipulador. Então, que em nome de Jesus, meus irmãos, esta comunidade, Igreja Batista Catuaí, seja uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo e de discipuladores. Então, eu queria encorajar você a este ano de 2026 servir, de que nós sejamos uma igreja de servos e servas do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que eu quero Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, porque a igreja não é uma invenção humana. A igreja não é idealizada por homens e mulheres, mas ela é instituída pelo Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, que nós sejamos obedientes ao Senhor. E sigamos, Deus, obedecendo a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E que nós sejamos servos e servas do Senhor, servindo a comunidade e servindo o mundo. Porque nós amamos a Ti. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem que entregou a vida por mim e por você, cujo sangue foi derramado naquela cruz, que nos lava de todo o pecado, que nos redime, que nos restaura, que nos dá uma dignidade de fazermos parte do seu corpo, e a comunhão do Espírito Santo, que nos promove a comunhão com Deus e uns com os outros. Esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém.